prazer falar com o Porchat, que é um dos maiores humoristas do Brasil, disparado, né? Tem ideias super interessantes, é um cara muito legal e é um dos maiores destaques da televisão brasileira, do teatro. Não é de hoje, faz tempo que a gente admira o Porchat. Porchat, bom dia, como vai você? Bom dia, Datena, como é que você tá? Tudo bem? Vamos levando, graças a Deus. Fabinho, Coisa boa, o que você acha da situação do Brasil de uma forma geral? Você que tem uma visão muito crítica e apresenta essa visão crítica através do humor que vocês fazem no Porta dos Fundos e nos seus trabalhos pessoais. Você sempre prezou muito por fazer essa crítica necessária, né? Dentro da forma do seu trabalho, a situação que nós vivemos no Brasil. Como é que você vê? Se o Cazuza estivesse aqui e perguntasse qual é a cara do Brasil hoje... que país é esse? Que país é esse? Brasil, mostra a tua cara. Que resposta você daria ao Cazuza, hein, Porchat? Olha, é interessante pensar também que não é só uma coisa que acontece no Brasil, né? É uma coisa que está acontecendo no mundo. Essa divisão, a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê em países europeus, essa polarização é uma coisa que favorece só quem não quer resolver problema. Quem quer resolver precisa dialogar, precisa conversar, precisa ouvir o outro, precisa ouvir quem discorda. Essa é a questão, assim, poder governar para todo mundo é a dificuldade de um cargo onde metade te elegeu, outra metade não. A gente tem um governo hoje que não governa, ele se vinga. Como todos que estão no governo hoje são pessoas do baixo escalão, né? São pessoas que nunca tiveram destaque nenhum, né? Quando não come, se lambuza. Eles chegaram lá e resolveram se vingar de todos e tudo. E eu não estou falando aqui só de artistas e da cultura. A gente tem no governo hoje um ministro do meio ambiente que não gosta do meio ambiente, uma ministra dos direitos humanos que não concorda com direitos humanos, um ministro da relação internacional que fala de globalismo, o comunismo está tomando conta, inventa uma questão. Ninguém que está ali gosta do que faz, quer fazer aquilo que faz. O ministro da Educação não falava português direito. O ministro da Saúde recomenda remédio. Bom, a gente nem tinha ministro da Saúde até ontem. Agora o ministro da Saúde quer que o Ministério recomende um remédio que a Organização Mundial da Saúde não recomenda. Então é uma luta constante contra, é um desgaste absoluto de todos nós. Por que não dialogar? Por que não conversar? E ainda por cima, o velho papo da corrupção, vamos acabar com a corrupção, o velho papo do agora acabou, a gente vai vendo escorrer pelos dedos, cair por água abaixo. Porque o que mais a gente está vendo é a família metida com coisa esquisita. Mas é porque quem é do Rio de Janeiro já conhecia isso. Aqui no Rio de Janeiro, é porque você vê, a pessoa é metida com milícia, a pessoa conhece miliciano, mora do lado de miliciano, homenageou miliciano, tem do gabinete miliciano, tem foto com miliciano. Meu Deus do céu, a milícia é um problema do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou um grande Vivendas da Barra. É uma tristeza o que acontece com a minha cidade. O prefeito que a gente tem, o governador que a gente já nem tem mais, os nossos os vereadores, aquilo que acontece, os senadores do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi se perder. Então, assim, eu acho que quem está no Rio de Janeiro se sente um pouco mais pessimista em relação a tudo. Mas eu acho que é um bom momento para a gente fazer uma avaliação. Então, você que é eleitor, digamos aqui no Rio de Janeiro, você votou no Witzel. Não foi um bom voto. Não foi um bom voto. Vale pensar assim, por que será que você foi enganado? No que você acreditou e que é melhor não acreditar mais? No que você achou que estava lutando contra e acabou lutando a favor? Né? A mesma coisa com o Crivella. Quando você votou nele, não foi um bom voto. Isso mostra o que está acontecendo aqui no Rio. Por que será que você votou nele e por que você errou? Para a gente tentar corrigir, tudo bem errar, mas vamos parar de errar. Vamos no próximo voto votar melhor.
E não adianta tentar buscar as mesmas soluções, porque não está dando certo, não está funcionando. Sempre que a gente busca um salvador da pátria, dá errado. Sempre que a gente vai a alguém novo, que ninguém sabe... Não. Então vamos olhar e ver quem são as pessoas preparadas. Não vamos votar por protesto. Quando as pessoas votam por protesto no Tiririca, elas elegem 5 caciques que já estão na política há 40 anos, que vêm nas asas do Tiririca. Não tente ser malandrão na política. Vote em quem você conhece, em quem você acredita. Não vote contra ninguém. Vote a favor daquilo que você acredita, para a gente poder te cobrar isso depois. Porque muita gente fala assim, não, mas eu votei em Bolsonaro para não votar no PT. Mas no primeiro turno tinha um monte de gente. Não tinha só Bolsonaro e Lula. Tinha da esquerda, tinha Marina, tinha Ciro. Da direita tinha Amoedo, tinha Álvaro Dias. Não tinha esse, ninguém te obrigou a votar no PT. Ninguém te obrigou a votar no Bolsonaro. Então, a verdade é que essa polarização só ajuda quem a gente tem que combater. A gente não precisa viver em constante briga. A gente pode dialogar, a gente pode conversar. Não acredite nesses inimigos que surgem. De repente, os artistas viraram inimigos do povo. De repente, as televisões viraram... A mídia é inimiga, o artista é inimigo, a ciência é inimigo. Meu Deus do céu! Que país é esse que a gente vive em que se pergunta por que precisa de cultura, não se leva a sério o que a Organização Mundial da Saúde fala, manda-se a imprensa calar a boca, esse país não vai por um bom caminho. Olha, isso é facilmente explicável, né? Essa polarização é facilmente explicável. Da República de Weimar, que surgiu logo depois da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha caiu numa situação terrível. Você não pode acuar nem bicho, quanto mais ser humano. Você pega uma nação que era uma das nações mais desenvolvidas do mundo, que provocou a Primeira Guerra Mundial, né? E que entrou nessa Primeira Guerra Mundial com tudo depois do assassinato do arquiduque Ferdinando e daí por diante, e tinha um poder bélico enorme. Bom, a Alemanha foi destruída já na Primeira Guerra, né? E aí os aliados, o que fizeram com a Alemanha? Fizeram o que você não deve fazer com ninguém, nem com um bicho, quanto mais com um ser humano. Botaram num vagão de trem e fizeram o Tratado de Versalhes e os alemães se ferraram, para não dizer outra coisa, né? Os alemães não tinham o que comer. E aí, não tendo o que comer, o primeiro cara que aparece para vender uma ideia de que você não só vai ter o que comer, mas vai recuperar a glória do que era sido a Alemanha, o primeiro cara que apareceu, os caras votaram nele, que foi o tal de Adolf Hitler. Você sentava na Alemanha para tomar uma cerveja, custava R$10 a hora que você sentava para tomar, quando você saía custava R$10 mil a cerveja. Foi uma inflação galopante, uma coisa assim, desproporcional. Então inventaram lá um cara qualquer para botar na direção da Alemanha. Deu no que deu, 50 milhões de mortos, 6 milhões de judeus eliminados e daí por diante. Quando você não tem uma alternativa, você vai na primeira alternativa que lhe parece viável. E você fez uma análise correta. E o brasileiro vota muito com o estômago, né, Datena? E continua do mesmo jeito, porque hoje, se a eleição fosse realizada, o Bolsonaro seria reeleito. Esse é o grande... Pelo menos foi o que a Folha de São Paulo mostrou. Né? Esse é o grande detalhe. Então, eu acho que o Porchat está certo. Você tem que analisar muito bem naquilo que você vai fazer. Se a esquerda roubou pra caramba, e roubou, né? Foi desvirtuada a história do PT, porque roubou pra caramba, muita gente da direita meteu a mão no pote também. E havia candidatos intermediários que seriam uma saída muito melhor para o país. Mas você vota em quem você quiser, o problema é seu, não é meu nem do Porchat. Agora, você tem que analisar onde você errou para não repetir o erro. Você analisando a própria história, você não repete o erro. A história que eu digo é a nossa história recente. Está legal para você? Está bem para você? Você está comendo bem e tal? Está tudo certo com você? Você tem emprego? Estão vendendo para a gente um país que a gente não está vivendo. Tá certo que teve a pandemia, mas nós temos 20 milhões de desempregados, quase 30 milhões de miseráveis, quase 100 milhões no emprego informal. Tá legal para você isso aí? Ah, mas teve a pandemia. Sim, mas sei lá, eu também não vou aqui tomar partido de ninguém, porque não me interessa tomar partido de ninguém. Se tivesse interesse, eu teria entrado na política.
Você foi um dos últimos caras que sofreu um atentado terrorista no Brasil, no Porta dos Fundos, e de repente aquela coisa não ficou bem resolvida. Essa história anda muito mal porque isso vem, de uma certa forma, já a partir daquele acontecimento e um pouco antes, porque não é só polarização, né? Está se pregando muito ódio contra meios de informação, como se a imprensa tivesse culpa de tudo que está acontecendo no Brasil. Está se pregando muito ódio, como gente que toma posição como você. As redes sociais estão, naturalmente, que excedendo em muitos pontos e ameaçando de morte. As críticas pessoais, então, nem se fala, mas isso já está se tornando alguma coisa factível de acontecer e que geralmente a história prova que não dá certo. Daqui a pouco começam a matar a gente aí. Não está muito longe de matar a gente. Como é que você analisa esse quadro especificamente de líderes de ambos os lados, colocando culpa em imprensa, em humorista e daí por diante, jogando-nos às feras para que fique encoberta a sua incompetência e até mesmo a sua falta de honestidade em muitos casos, que nós temos ladrão pra caramba também na política brasileira. É muito preocupante mesmo, Datena. O atentado no Porta dos Fundos ainda não se resolveu. Um dos fugitivos foi preso agora, 9 meses depois, pela Interpol na Rússia, ainda lá está, não sabemos quem são os outros 4. Mas olha que curioso, o Porta dos Fundos faz especial de Natal há 7 anos. Eu escrevo, eu protagonizo. Você pode gostar, não gostar, não quero assistir, não tem importância. Cada um assiste o que quer. Agora, há 7 anos a gente faz, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, a gente ganha o Emmy Internacional de Melhor Comédia do Mundo. Em 2019, pessoas se sentem à vontade para jogar bomba na nossa cabeça. O que aconteceu de diferente? O que aconteceu em 2019 que não tinha em 2013, 14, 15, 16, 17, 18 para isso acontecer? Quem são esses guardiões, paladinos da justiça, defensores dos bons costumes, que resolvem matar alguém? Que momento é esse que a gente vive em que as pessoas se sentem na condição de defensores da lei? E isso é perigosíssimo. A gente viu agora os guardiões do Crivella em frente aos hospitais aqui no Rio de Janeiro, impedindo as pessoas, a população de dar depoimentos para a imprensa, gritando, xingando. E esses guardiões são os mesmos guardiões que atiram bombas, que querem matar, que não deixam você dar a sua opinião, que ficam cercando, quando o Bolsonaro sai naquele cercadinho dele, aquela baia ali, que fica batendo palma, que fica comemorando. Eu fico com a sensação, Datena, que a pandemia está ainda segurando muito o Bolsonaro no poder. Assim que chegar a vacina, as pessoas vão para a rua. Não é só gado que vai para a rua, não. O outro lado vai também. E vai ficar no cercadinho cobrando o presidente. Porque toda vez que alguém foi lá para contrapor ele não sabe o que falar. Ele não consegue ser contrariado. E essa é a questão dessas pessoas, elas não conseguem ser contrariadas. Se você fala para o Crivella o que está acontecendo, ele vai culpar a Rede Globo, ele vai culpar os comunistas, nunca é ele, nunca é a pessoa, nunca é aquilo que ela fez. Então eu acho que a partir do momento que a gente começar a sair nas ruas para protestar pacificamente, tá? Para protestar, para falar, para cobrar, a coisa vai ficar ruim, porque vai haver um confronto. Esses paladinos, o que a gente mais vê agora é gente xingando, batendo, manifestação, o outro falando mancomunado, vai lá, bate em fulano, xinga, não deixa acontecer. A gente está vivendo esse momento difícil, a nossa democracia é muito jovem ainda, a gente está aprendendo a lidar com ela. Né? A Grécia, a Europa já tem democracia há 2000 anos, a gente é que está aqui tentando entender o que está acontecendo. Eles lá conversam sobre democracia há muito tempo. A gente conversa há pouco tempo. E o que acontece é que no Brasil se fala muito não pode, não pode, não pode. Você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Quando na verdade pode. Você não pode quebrar a lei. O resto você pode... mas é desagradável. Mas é chato. Mas é desrespeitoso. Pode. Você pode dizer...
o que você pensa sobre mim. Você pode não gostar, você pode me xingar, você pode fazer isso. A gente tem que aprender que democracia é defender quem não gosta de você e não quem gosta. Não adianta eu defender todo mundo que pensa como eu. Eu tenho que defender aquele que não pensa como eu. E ele tem que poder falar que não concorda princípio do e que contrário, acha que eu sou um idiota. Exatamente. É o princípio do contrário. Eu, por exemplo, não assisti esse especial do Porta dos Fundos, porque, primeiro que venderam uma imagem absolutamente errada, eu já te falei isso pessoalmente, que eu era contra ateus. Foi um cara que disseminou na internet, por causa de um comentário que eu fiz, usando uma frase milenar, que o sujeito não tinha Deus no coração, o cara disse que eu era contra ateus. Não, essa frase é milenar, não é minha. E é uma expressão, né? Não fui eu quem criou essa frase. Tem ateus que mudaram a humanidade, filósofos, Schopenhauer. Se você pegar o próprio filósofo da alegria, tem vários ateus que respeitavam a lei dos homens, mas não acreditavam em Deus, como tem até hoje. Gente que não acredita em Deus, não é? E que respeita a lei dos homens. Para mim tá bom. Como disse o Papa, tá ótimo. É mais possível que um ateu... É melhor ser um ateu que faça o bem do que ser um falso cristão. É isso. Espalhar uma imagem completamente errada daquilo que eu penso. Eu sempre respeitei as pessoas que não acreditaram em Deus, cada um tem a sua crença, mas que na realidade que respeitem a lei dos homens. Quem não respeita a lei dos homens eu acho muito pior do que não acreditar em Deus. Spinoza, que era o filósofo da alegria, tinha uma definição de Deus que hoje seria próxima, ele foi excomungado, inclusive, quando ele disse que Deus era a natureza, entendeu? Mas tem gente que acredita que a Terra é plana até hoje em dia, né? Então a gente tem que levar em consideração isso. Agora, eu, por exemplo, não assisti esse especial porque, por exemplo, aqui, está aqui, ó. Vou falar de outro ateu. Eu tenho Cristo tatuado no braço aqui. Então, Cristo, para mim, é que nem um ídolo, não é? Essa é a minha filosofia de religião. Não vou à igreja, não preciso de padre nem pastor para conversar com Deus, como diria o Gilberto Gil, eu converso com Deus diretamente. Não gosto de igreja, não sei por que eu não gosto de igreja. Não vou à igreja mesmo e acho que a igreja tem que ser taxada de imposto como qualquer outra entidade que tem aí. Esse papo de isentar a igreja de imposto, eu sou contra. Não acredito numa série de dogmas da minha própria religião, quando o cara fala para não usar camisinha, quando você tem surto de AIDS e DSTs, doenças aí, eu sempre falei na televisão. Um cara falou assim, os caras vão te excomungar. Eu falei, para mim, pode excomungar a hora que quiser, porque eu não dependo deles, eu dependo de Deus que eu acredito. Então, eu não assisti o documentário contra Jesus Cristo, que eu vou te contar uma coisa. Nesse aspecto, você pode se sentir feliz. Eu estava lendo um livro de um filósofo que eu gosto muito, que é o Nietzsche, e tem um ponto que ele vai e desce o cacete em Cristo e Deus e tal, porque ele era contra a religião. Aí eu peguei e soltei um palavrão, falei, o cara tá metendo pau aqui. E era de madrugada, minha mulher acordou, achou que eu estava tendo um infarto. Bom, eu não tive naquela época, mas tive quase, agora que eu botei 5 estrelas. Falei, não, o Nietzsche está metendo pau em Cristo aqui. Falei, então para de ler. Eu falei, não, pelo contrário, vou continuar lendo, eu acho o cara bom pra caramba e tal. Eu não preciso concordar com o que o outro pensa, mas eu tenho que respeitar o que o outro pensa e daí por diante. Senão eu vou fazer o quê? Vou fazer o que os muçulmanos fizeram com a Charlie Hebdo. Vou pegar numa arma, vou lá e vou matar todo mundo porque o cara fez uma caricatura de Maomé. Eu não faria isso, mas o cara fez e pronto. Entendeu? Se a gente levar por esse lado, e nós estamos levando cada vez mais, esse país aqui vai experimentar uma coisa que nunca experimentou na realidade, que é um banho de sangue desgraçado. A gente está próximo de termos aí reações do povo que a gente não vai querer ver. Eu já estou com 63 anos de idade, mas tenho filhos e netos. Eu não gostaria que meus filhos vivessem no meio de uma convulsão social. Então, eu estou sendo sincero com o Porchat, claro. Mas isso não faz com que eu deixe de admirar o trabalho do Porchat, de achar que é um cara brilhante, de achar que é um humorista brilhante, de achar que é um entrevistador brilhante, de achar que é um ator brilhante. Isso não muda nada. A filosofia dele é a filosofia dele e a minha é a minha. Então, eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos conversando. Democracia é aceitar o princípio do contrário.
vários pastores assistiram e gostaram, se divertiram, vários crentes assistiram, porque, na verdade, apesar da gente rir, brincar, no fim das contas, é um olhar cômico em relação a uma história que foi contada. E isso não é problema. Eu não posso incitar o ódio, não posso chutar a santa, né, no templo, eu não posso falar para os fiéis, não tome remédio porque Deus vai curar, eu não posso falar ser gay é doença, eu vou curar, eu não posso ir em terreiro e destruir terreiro, isso eu não posso incitar o ódio, não posso impedir ninguém de professar a fé, e eu não posso em nenhum momento fazer com que a violência supere aquilo que eu estou falando, o discurso de ódio passe por cima. O que eu sinto é que hoje, o que acontece? O ódio engaja. O ódio, a gente tende a compartilhar, saiu outro dia um dado, 6 vezes mais notícias que a gente odeia, fake news, notícias que a gente não concorda, mesmo sem saber se é verdade ou não, do que notícias verdadeiras. Boa. O que acontece é que o ódio faz com que a gente se mexa. E a gente vive um período histórico nunca antes visto, que é o algoritmo. A gente está rodeado pela internet, pelas nossas redes sociais, por WhatsApp, por YouTube, por tudo isso. E a multiplicação é violenta. O algoritmo pensa pela gente. A gente acha que a gente pensa. Quem pensa é o algoritmo. Ele é que mostra pra gente o que ele já sacou, que eu curto, que eu gosto, que me engaja. Então, quando você está no seu Instagram vendo, as fotos que aparecem não são na ordem que foram publicadas. São fotos que aparecem porque o algoritmo sabe o que você curte mais, sabe o que você odeia mais, sabe aonde você comenta. Quando você entra no YouTube para ver um vídeo, aquelas sugestões de vídeo não são por acaso. Elas vêm de propósito, porque elas sabem que você gosta daquilo. E da média do que você vê, né? Vem da média do que você vê. Tem mais do que isso, viu? Exatamente. Tem mais do que isso. Você fala perto desses aparelhos celulares, você fala hotel Fazenda Boa Vista, tá conversando com alguém, de repente começa a aparecer aqui comercial do Hotel Fazenda Boa Vista. Ele sabe tudo. E ele sabe que se você não gosta, ou digamos que você não gosta do Bolsonaro, então você fala do Bolsonaro, você se engaja, vai contra o Bolsonaro. Então você começa a receber notícia que mete o pau no Bolsonaro ou elogia o Bolsonaro. Então o que acontece é que você começa a ser instigado pro ódio sem nem saber que está sendo. E a gente precisa se preocupar com isso. Na minha crença, por exemplo, Jesus Cristo podia ter jogado um raio em cima daqueles romanos e acabado com os caras na hora ali. Na minha crença, eu acredito piamente nisso. Aliás, se eu fosse Jesus Cristo, o primeiro cara que ameaçasse colocar uma coroa de espinhos em cima de mim ou me bater, eu arrebentava com aqueles caras todos, soltavam um raio em todo mundo. Então, o que ele diz? Não é Jesus Cristo. Então, exatamente por isso. E não dou a outra face, eu não aprendi a fazer isso. Eu sou um cristão muito falho, né? Mas Jesus, quando estava na cruz, falou assim: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Foi isso, foi a mensagem de Cristo. Se você não acredita em Deus, se o cara não acredita em Deus, crucificaram um baita cara, que era um cara fantástico. Eu, como acredito em Deus e em Cristo pra caramba, eu acho que ele fez o que ele devia fazer, o papel do Filho de Deus. Deixa os caras errarem aí para que os seus pecados sejam expiados. E essa é a minha crença. Por isso que eu não vi o especial. Eu não vi, mas também pode ver, você não vai achar ruim, não. Não, mas eu não. Agora, eu sou não ateu, me peça isso, pelo amor de Deus. Não me peça isso. Mas eu acho pelo amor de Deus, não me peça isso. Eu acho Jesus um cara muito bacana. Jesus é um cara que pregava o amor, pregava a paz. Ele impedia a mulher de ser apedrejada. Eu acho, as pessoas falam, Jesus vai voltar. Eu acho que Jesus já voltou, mas ele foi morto de novo. As pessoas não deixam Jesus voltar. No mínimo, quem não acredita em Deus tem que acreditar que um cara que sobreviveu há mais de 2.000 anos na história com a sua filosofia foi um baita cara, não? Foi um cara fantástico. O problema não é Jesus, o problema é o fã-clube. Eu sei, o livro do Nietzsche eu li até o fim, mas esse especial não vou ver, porque eu temo ficar bravo com você, eu não acredito muito na minha concepção, não. Eu temo ficar bravo com você. Mas, poxa, vem cá, continuando a nossa história,
isso coloca você cada vez mais em exposição e quem está com você cada vez mais em exposição. Isso é bom ou é ruim, Porchat? É bom estar em exposição porque é bom expor as ideias, é bom debater, é bom conversar, é bom ouvir, é bom estar o tempo todo em movimento. O artista é a pessoa que estica a corda. Eu acho que a cultura do país ela é formada por esses artistas que vão jogando o país para frente, que vão levando a sociedade para frente, debatendo assuntos que não são debatidos. De um modo geral, todo o povo é conservador. Ninguém quer ousar, é muito difícil a gente aceitar o novo. Então a gente precisa que artistas puxem a corda em diversos sentidos. É claro, vai ter gente que vai errar, vai ter gente que vai puxar a corda demais, e para isso que serve o diálogo, para dizer, opa, foi demais, volta para cá. Não, tá indo para o caminho esquisito. Mas o artista tem que ser aquele que leva a população a olhar para lugares que ela não queria olhar, que ela não gosta de olhar. Tem que ser incômodo mesmo. A gente tem que fazer isso. É a função do artista. Fica claro, a gente pode ficar divertindo a população e pão e vinho, mas eu acho que a função real do artista que pensa cultura, que pensa em evolução, que pensa no amanhã, é puxar a sociedade para frente. É pensar em músicas que ainda não foram feitas, em piadas que não foram feitas, não aquelas que já foram. Aquelas que já foram, acabou. Vamos pensar no que... Lembra, se falava muito, eu na minha infância lembro muito de falar assim, política, futebol e religião não se discute. Hoje é o que mais se discute é isso. E a gente tem que discutir. A gente tem que conversar. Até sair da sua zona de conforto. Sair da sua zona de conforto. Seria muito mais fácil para você continuar fazendo um trabalho brilhante que vocês sempre fizeram, sem se meter em assuntos polêmicos, não é? Claro. Mas aí eu pergunto, valeria a pena ganhar uma baita de uma grana e ter uma vida confortável, mas ser sempre o mesmo, não é? Eu faço críticas que eu não devo fazer, muita gente liga para a televisão para mandar embora, porque eu meto pau em muita gente poderosa, não é? Eu lido com, inclusive, crime organizado e tenho minha vida colocada em risco todo dia, cada vez mais que o crime está organizado. Tem gente que mora perto de mim, que quer me matar e pertence ao crime organizado. Tem gente que eu sei que mora perto de mim. O crime se organizou tanto que chegou na presidência, né? Então, não, mas tem gente que mora aqui do lado que eu sei que quer me matar. Eu tenho referências disso. E tem gente que eu não sei que talvez more mais perto e que também queira me matar, mas eu arrisco a manter a minha posição e defender as minhas ideias. É o que você faz no seu campo e faz muito bem. Mas, saindo da sua zona de conforto, foi ruim para a sua carreira ou não? Prejudicou alguns trabalhos que você normalmente teria e que não teve depois disso ou não? Pelo contrário? Não, sabe que não, ao contrário. Como a gente ganhou um Emmy, né, o prêmio mais importante da televisão mundial é o Emmy. A gente ganhou com o especial de Natal, o Emmy de melhor comédia do mundo. Eu acho que isso só mostra que a gente está no caminho certo. É lógico que é controverso, é lógico que em dezembro, que é quando a gente lança, dezembro e janeiro, só se fala nisso, é um momento em que o especial de Natal toma conta da minha vida, toma conta do Porta dos Fundos. Mas, de um modo geral, o Porta dos Fundos faz piada e brinca com todos os políticos, com todas as religiões, com todas as pessoas. A gente me sacaneia você, sacaneia quem tá junto, a gente sacaneia todo mundo, a gente brinca com todo mundo. Quando as pessoas falam assim, fazendo piada com Jesus, queria ver fazer piada com um muçulmano. A gente fez, tem piada. Eu já interpretei um terrorista muçulmano gay. Tem um vídeo do Porta dos Fundos lá, assim. Eu já interpretei, eu escrevi vídeo sacaneando ateu, falando daqueles ateus que quando vai, fica com medo, fala, meu Deus do céu, aí Deus aparece e fala, agora eu existo. Então a gente já brincou com todos os assuntos possíveis. Então eu sinto que o público entende isso como liberdade nossa, de justamente poder tocar na ferida que a gente quiser. A gente já fez sketch falando sobre machismo, sobre racismo, a gente já fez uma série sobre AIDS, a gente brinca com todos os assuntos. Agora, sempre tentando rir do opressor e não do oprimido. Quando eu estou falando de racismo e rindo do racismo, eu não estou rindo do negro que morre, que apanha, que não consegue andar na rua. Não, eu estou falando do branco
idiota que propaga isso, o cara da Ku Klux Klan, que é um imbecil. Quando eu for falar de machismo, eu não tô rindo da mulher que apanha em casa por conta do machismo. Eu tô rindo dos homens machistas que se acham fodões e agora tão broxa, porque não conseguem mais ter uma relação. Eu tô rindo dessas coisas, do opressor. É o que me parece melhor de atacar, melhor de ir em cima, porque eles são os que a vida inteira tiveram o poder nas mãos. Eles são os que têm, inclusive, condições, porque têm megafones na mão, de se defender. Qual graça teria a minha piada se ela risse daquele que sofre, daquele que chora, daquele que morre? Né? Então é um pouco esse o pensamento. Eu acho que o público, as empresas, por exemplo, que me contratam, entende que eu sou livre para fazer piada com todo mundo, mas que estou atento o tempo todo ao sentimento das pessoas, o que está acontecendo, tentando evoluir junto com a sociedade. Sempre que me perguntam qual o limite do humor, que eu acho uma pergunta muito curiosa, porque o limite do humor é a lei, ponto, acabou. Não existe limite para poesia, limite para ficção científica, limite para o drama. Existe a liberdade de expressão e ponto. E eu acho que eu exerço a minha liberdade de expressão o tempo todo, claro, de vez em quando tocando em assuntos mais espinhosos, mas que precisam ser tocados, e de vez em quando só fazendo uma piada de palavrão, uma piada de discussão de relacionamento. Enfim, a ideia é que as empresas, as pessoas, o público, se dê conta de que o Porta tem liberdade tamanha que ele pode abordar qualquer tipo de assunto. E acho que hoje, 8 anos depois de Porta dos Fundos ter nascido, as pessoas entendem isso. Então a gente não perde anunciante, a gente não perde público, perde talvez imediato, assim. Você aparece toda hora em comercial. Você é um dos caras que mais fazem comercial no Brasil. Disparado. É verdade. Mas então, disparado. O público aceita, o público topa, o público gosta. Olha, mais 2 perguntas, mesmo porque a entrevista tá longa pra caramba e papo muito longo. O discurso de Gettysburg, que mudou a história dos Estados Unidos, do Lincoln, tinha 256 palavras. Nós falamos muito mais do que isso aqui nesse tempo todo, né? Então, as coisas melhores são as mais curtas, com certeza, que você passa mais a ideia com clareza. Você passa de qualquer jeito, porque eu acho que você é um cara brilhante naquilo que faz. Mas 2 coisas, né? Primeiro, o país que representa mais o que seria o capital e a democracia, o país os Estados Unidos, por exemplo. Vamos pegar os Estados Unidos à beira de uma eleição. Tem talvez o pior presidente da sua história, um sujeito que tem todos os defeitos do mundo. Eu jamais votaria num cara como aquele, como o Trump, que é um manipulador, inclusive. Ele finge que é amigo do Bolsonaro e no meio de uma pandemia ele fala assim, olha, se eu fizesse o que o Brasil fez lá, eu teria matado 2 milhões de brasileiros. Eu não é amigo de ninguém. Primeiro que império não é amigo de ninguém. Mas esse país está vivendo uma crise terrível, até de democracia. Por quê? Porque um tal de Caputo, o nome é bem expressivo, você usaria bem do seu humor, que era assessor de saúde do Trump, começou a falsear os números. O New York Times fez uma matéria enorme, lá a imprensa tem força de verdade mesmo, começou a falsear os números de contaminados e mortos. Ele durou 3, 4 dias, caiu fora, mas ele falou uma outra bobagem também. Olha, é melhor vocês comprarem todas as armas que é possível comprar, porque se o Trump ganhar, vai ter uma revolução armada de esquerda. Né? Ou se o Trump perder, vai ter uma revolução armada. Imagine uma revolução de esquerda dentro dos Estados Unidos. O cara não dá um tiro, não consegue dar um tiro. Parece mais ou menos um filme que eu estava assistindo há muito tempo atrás, que hoje então seria ótimo esse filme, porque não tem mais nada para você assistir. Você já assistiu tudo, que não tem nada sendo gravado, mas e quase que foi profético o filme. Era uma invasão de soldados norte-coreanos antes desse novo baixinho. Era o pai do baixinho, o Kim Jong-un, sei lá, antes do 1, acho que é o 0. Não, o 0 teve um antes, que era o avô. Mas uns coreanos caindo nos Estados Unidos de paraquedas e tomando conta dos Estados Unidos. No fim, quase que o negócio deu zebra, porque o baixinho lá tem uns mísseis grandões pra caramba. Mas então é uma loucura. Se a maior nação do mundo militar e economicamente está vivendo uma crise democrática, não é? Você imagina aqui, quando você fala em polarização,
ou é esquerda ou é direita, é porque o povo não sabe para onde ir. Não é? O povo realmente não tem para onde ir. Quando você fala em polarização, é porque ninguém sabe para onde ir e nem pensa no caminho do meio. Você acha que a tendência daqui para frente é radicalizar? Nós vamos ter um regime mais radical do que o que nós já temos? Ou a coisa pode melhorar em algum ponto? Você vê uma perspectiva política positiva para o Brasil? Eu acho que a tendência é radicalizar, exatamente porque nós estamos sendo levados para esses opostos o tempo todo. A pessoa que está no comando hoje é uma pessoa que gosta muito dessa radicalização, dessa polarização, sobrevive apenas disso. O Brasil vai virar uma Venezuela, e está virando. É uma loucura isso, né? Quando se fala Brasil... Não, a Venezuela está melhor que nós. A Venezuela está melhor que nós. Os venezuelanos que vieram para cá estão fugindo para a Venezuela, cara, por causa do coronavírus. Estão fugindo de volta. Eu acho que, no fim das contas, a gente precisa parar de ficar pensando em polarização e achar que tudo é um grande golpe, tudo é uma grande armação e que todas as emissoras, na verdade... vamos parar de acreditar que a Terra é plana. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, esquecer polarização. Começar a pensar quem são as pessoas que querem conversar, dialogar, qual é esse caminho do meio. E vamos apostar no caminho do meio. Está fazendo muito mal para o Brasil essa polarização. O Brasil está com ódio no coração quando nunca teve. Você, como última pergunta, vocês estão produzindo alguma coisa que seja mais ou menos atômica, como foi esse especial de Natal? Você está prevendo alguma coisa que vai dar uma zebra violenta, uma briga violenta ou não? Pela risada, não, eu estou prevendo que vai ter. Não, vai ter outro especial de Natal. Esse ano a gente lança na primeira semana de dezembro o nosso novo especial de Natal. Já eu que escrevi, já filmamos. Já está sendo editado agora, então eu ainda não vi a versão final. Você vai sacanear Jesus de novo ou você vai pegar leve, cara? Eu nunca sacaneio Jesus. Eu sacaneio o fã-clube. E eu vou... Mas mais então você vai me sacanear, pô. Então você vai me sacanear. Vou ter uma sacanagem com você também. Eu vou. O Porta dos Fundos produz muitas coisas. Eu estou em casa hoje, toda segunda-feira, 10h30 da noite, no GNT, com Papo de Segunda. Toda terça-feira. É muito legal isso aí. É muito legal esse Papo de Segunda, é muito legal. Que bom. Foi muito legal. E toda terça eu faço o Que História é Essa, Porchat. É um programa que está no GNT, que vai estrear. Também é legal, né? Com gente desconhecida e tal. Exatamente, contando história. Você não precisa ter um cara que é super conhecido para contar boas histórias, pelo contrário, né? Não. Todo mundo tem uma boa história para contar, famosos e anônimos. O Que História é Essa, Porchat, tá toda terça, 10h30 da noite no GNT, mas ele estreia na Globo, dia 15 de outubro, na quinta-feira, depois do The Voice Brasil, e vai começar a passar na Globo também, então tá todo mundo convidado para assistir. Quem não assistiu o Que História é Essa, Porchat, é um programa leve, divertido, para assistir, dormir em paz, tranquilo, as pessoas contando histórias assustadoras, engraçadas, curiosas, e eu acho que é um pouco isso, assim, eu gosto de atacar por todos os lados. Então, tem gente que fala assim, Fábio, eu não gosto de assistir o seu especial de Natal, mas eu adoro o Que História é Essa, Porchat. Maravilha. Ah, Fábio, eu assisti aquele teu filme Meu Passado Me Condena, adorei, vejo você fazer do Olaf. Ah, mas não achei graça naquilo ali. Não tem importância. Tem para todos os gostos, tem para todo mundo. O Porta dos Fundos continua lançando vídeos diariamente. O aplicativo do Porta para o celular é de graça. Baixa, assiste. E, inclusive, a gente continua gravando na pandemia. Eu vou terminar essa entrevista aqui, já vou entrar direto na gravação de um roteiro do Porta dos Fundos. Quero te agradecer muito, Datena, pelo espaço. E quero, da próxima Que História é Essa, Porchat, chamar você para contar a história lá. Topa? Opa, a hora que você quiser. Vou rindo, maravilha, com o maior prazer. Se você me autorizar, eu posso colocar essa entrevista no canal do Datena? Posso colocar? Pode, vai lá, vai fundo. Autorizadíssimo. Então, o Garrafa já entra em contato com o pessoal da Vibra para colocar essa entrevista no canal do Datena, vai dar um bode do caramba. Porque ao contrário de você, só para encerrar, ao contrário do que você disse aí sobre você, muita gente vai dizer, eu não gosto daquilo que você faz, mas gosto muito disso e tal.
comigo ninguém gosta de nada do que eu faço. Um abraço grande. Ótimo dia, Porchat. Moça. Ótimo dia.